Alô, teste. 1, 2, testando. Tem que
Vai ficar legal. Ai, tem que ver aqui, tem duas coisas aqui, ó. Tá, aham. Tem anotação aqui pro Fabiano depois. Vamos lá. Bom dia, meu povo querido. Bom dia, meu povo amado. Como vão? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Deus abençoe vocês. A gente está entrando um pouquinho mais cedo, né? Por isso, vocês já estavam esperando aí, né? Entrando um pouquinho mais cedo, a gente vai começar a fazer isso agora, ligar o nosso canal e deixar em espera, né? Enquanto isso, vocês esperam um pouquinho aí, a gente vai iniciando, né? Devagarzinho. Agora já estamos aqui com o microfone novo, eu espero que você esteja ouvindo bem aí, a captação de som aqui agora é legal, né? Eu espero que você esteja ouvindo bem. Hoje é quinta-feira. Uau! É isso aí, galera. Dia 6 de outubro. Quinta-feira, dia 6 de outubro. O tempo não para, o relógio não para. Aqui tá um frio miserável, vocês não têm noção. Tá frio pra caramba, tá chovendo, né? Tem previsão aí para nosso... aqui para Santa Catarina e para o Paraná. Ficou bom o microfone, né? Chegou o bichão aqui, tá louco de bonito aqui, né? E tem previsão de temporal, de granizo para a região de São Paulo também, né? Santa Catarina, norte de Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo aí. Previsão aí de bastante chuva de hoje para amanhã, né? E também de granizo aí, chuvas intensas, né? Então, aqui já... Ô, Luciane, tudo bem? Que bom aí, né? São Paulo, 30 graus, tá? Daiane Carrardi tá falando aí. Um beijo, irmãzinha, Deus abençoe. Irmã Rosicler, Araújo Gonzaga, bom dia. Hoje o pastor acordou 6 horas da manhã, 6 horas, hoje eu caí da cama, né? Ainda bem que eu fui dormir cedo ontem. Oi, Sheiloca, tudo bem? Irmã Dalva, Rosângela, Ceici Lassete, tudo bem, querida? Carmen Beatriz, Rita Simão, irmã Rita, um beijo, Deus abençoe Ana Lúcia. Irmão João, como tá? Tá tudo bem? Eu espero que ele esteja bem, tá? Dá um beijo nele aí. Irmã Rosa Maria, Nádia Beatriz, o obreiro Paulo, daí varão, tudo bem? Irmã Martinha Farias, Neuza Faquim, Deus abençoe. Aí, irmão Lucas Cavalieri, Deus abençoe. Regina Venâncio, Celso Ering, Érica Uezono, Deus abençoe. A irmã Laila Márcia, Evilásio Stapazoli, Ari Newton, Ruth Lima, Milson José, David Bin, Deus abençoe. Cíntia Sferi, eu acho que é assim, Valquíria Mancini, Deus abençoe vocês, tá? Irmã Valquíria, para você também um abraço. E aqui a galera também, o Luiz Antônio, olha aí, nos totós aqui estão tudo bem. Hoje eu acordei cedo por causa do Oliver, né? Foi o Oliver que me acordou, que ele tava com dor de barriga, eu tive que levantar. E daí não consegui, ele não deixou eu dormir mais, né? Tive que dar remédio para ele. O Oliver, ele tem umas complicações intestinais e aí eu tive que dar remedinho para ele, ficar com ele aqui na sala. Agora levei ele para dormir de novo, né? Agora ele foi dormir. A pastora tá dormindo ainda. Eu levei ele para dormir, ele ficou no quarto lá, ficou dormindo. Oi, Simone Junkers, tudo bem? Junks, é Junks? Não, é Junks, né? Que fala, acho que é isso, né? Tá bom, que bom, né? Deus abençoe vocês. A irmã Kátia Rodrigues, o Celson, Kátia, Vanilde Olga, Raquel Araújo, Rosimeire, o Ivan Nascimento, Antônia Rocha, e aí minha parente, tudo bem? A Gedenilza Boaz, olá querida, Ana Rosa de Deus, Eliane Santos, Maria de Lourdes. Eu quero conversar com vocês hoje. Eu queria trazer um texto aqui que era para a gente ter tido ontem. Eu já expliquei para você o que aconteceu ontem. Ontem, um moço que trabalha na operadora de internet veio fazer uma manutenção aqui no poste da esquina da minha casa
e ele, sem querer, cortou o cabo de fibra ótica que vinha para nossa casa. Foi isso que aconteceu ontem. Então, até a gente descobrir que isso tinha acontecido, demorou, e só conseguiu restabelecer a internet aqui de casa meio-dia. Então, por isso, a gente não teve como voltar ontem, não tinha a menor possibilidade. Eu peço desculpa aí para vocês. O moço pediu 1 milhão de desculpas, pediu para mim pedir desculpa para todo mundo. Tadinho, ele até chorou ontem pedindo desculpa, que ele cortou sem querer aí o nosso cabo de fibra ótica, né? Então, eu queria me desculpar também com vocês. Aí que foi né? Não tinha como a gente fazer absolutamente nada, né? Então, não tem muito o que o pastor fazer também aí. Tá bom, irmã Érica? Deus abençoe, irmã Eliane Quadros. Bom dia, Evelyn Maiara. Olá, Minas Gerais. Cleide de Oliveira, a Vera Tereza, Cassiane tá aí também. Ô, Cassiane, tudo bem? Irmã Maria, Roseli, Aparecida, Lucas Cavalieri, Cida Teles. E a gente vai estudar hoje o texto que nós iríamos estudar ontem, tá? Então, Celi, Gabriel, sentiu firmeza? É vermelho e preto, inclusive, né? Bonito, bicho. Demorou para chegar, mas é bom, né? É bom, agora vai captar bem o som, vocês vão ouvir bem aí, né? E vai dar tudo certo, tá bom? E vai dar tudo certo aí, tá? Irmão Porfírio, é isso? Porfírio 07, Andressa Pascoaleto, Damares Fernandes, Pastor Antônio, e aí, varão, tudo bem? William Francelino, Petrucci tá aí, a Regina Mazui, Alexa Monteiro, Alice Mariano, Vanilda Andrade, Rosângela Howen, Nivaldo Borges, Luiz Antônio, Ademar Barbosa, Luciana Porto, Ed Júnior, daí, varão, tudo bem? Silvana Lopes, Márcio Moraes, Leca Leona, bom dia, Edemar Bauer, olha aí a galera, Renato Martins, FB Gonçalves, presente, Avante Comunicação, Tânia Rosa, a Jupira Marques, oi Jupira, Fábio Pereira, e aí gremista, tudo bem? Nivalda Borges, Vânia Martins, eu quero que vocês não esqueçam que hoje a gente tem culto em Curitiba, às 19h30, tá bom? No Hotel Bristol, Portal do Iguaçu, vamos estar ali às 19h30 hoje em Curitiba. E sábado estaremos em Porto Alegre, no Hotel Ritter, no Centro Velho, ali do lado da rodoviária, às 14 horas, tá bom? Não esquece, você gaúcho, quiser vir dar um abraço no pastor, participar de um culto ao vivo amanhã, né? Vai ser no sábado, aliás, né? Vai ser muito legal ter aí a presença de vocês que puderem vir, tá bom? Um beijo aí, Dalva, Deus abençoe. Gostou da camiseta, Dalva? Você ficou bonita, né? Viu? Você tem bom gosto, né? Viu que ficou bonito? Você aprendeu o número já, né? Agora ficou, ó, show de bola aí. Olha aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Dá pra gente conversar mais um pouquinho até que a galera possa chegar aí, né? A galera já vai chegando. A galera já vai chegando aí para participar do nosso estudo, né? Irmão Darcy Laut, bom dia. Marilei Zancanaro, bom dia. Simone Silva, Hilden Souto, Eliana Antônio, Eliana Golochefe, Maria José Souto, César Romero. Oh, que legal. Eu quero falar com vocês um pouco, a gente vai falar um pouco hoje sobre escatologia, mas a gente vai na porta da escatologia hoje. A gente vai na porta da escatologia, porque a escatologia ela é o estudo do livro de Apocalipse, né? E muita gente tem essa curiosidade. Tem gente que acha que nós já estamos vivendo o livro de Apocalipse, né? Eu queria perguntar para você, o que você acha? Você acha que a dificuldade que a gente vive hoje, ela já faz parte... Oi, Luiz Antônio. Não, infelizmente não. Ela já faz parte do livro de Apocalipse. Você acha, no teu entendimento, na tua concepção, que nós, né? Oi, Márcia Goulart. Pastor, quando puder, nos desdobramentos, fale sobre a OAB. Tá bom, irmã. Quando puder, vou sim, vou falar, tá bom? Você acha que a gente já está vivendo o livro de Apocalipse? O que você acha? Você acha que essa dificuldade que a gente vive já é o livro de Apocalipse? Você acha que já tem algum selo aberto
Oi, Solange Bastos, dá um beijo pro pastor aí, bom dia. Você acha que já tem algum selo aberto do livro de Apocalipse? O que você acha? Você acha que sim? Acha que não? O que estamos vivendo? Que tempo estamos vendo? Né? Baseado na palavra de Deus, existe como nós fazermos uma expectativa de tempo para a volta de Jesus? O que você acha? Você acha que a gente consegue observar, segundo a Bíblia, uma expectativa de tempo para a volta de Jesus? Você acha que Jesus já voltou? Né? O que você acha? Você acha que já voltou? Acha que não? Né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso com você aí, tá? Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Eu quero te dar algumas coisas que a Bíblia fala e eu vou te dizer algumas coisas que eu acho, tá? Mas quando eu estiver falando sobre o que eu acho, eu vou te avisar, ó, isso aqui é o que eu acho, tá? Quando a gente estiver lendo a Bíblia, então a gente vai basear o nosso comentário em cima das Escrituras, que é o correto, tá bom? As Escrituras é o correto, tá? Então, como aqui tem muita gente que é leiga, que conheceu Jesus há pouco tempo, né, que ainda não consegue ler adequadamente a Bíblia, entender a Bíblia adequadamente, né? Tem muita gente assim que está começando agora. Então, pastor, eu quero ensinar vocês, tá? Oi, Rosana Beatriz, bom dia. Elizabeth de Petrópolis, oi, Lu Santos, Deus abençoe. Alessandra Budziak, bom dia. Lenilda Freitas, bom dia. Né? Let's Learn, e aí, irmã, tudo beleza? Conceição Vieira, Deise Correia, olha aí, ó. O pastor, então eu quero ensinar vocês, tá bom? Eu quero ensinar vocês hoje segundo a Bíblia, tá? Você sabe que eu não tenho aqui um viés religioso, né? Porque existem várias religiões oi, Abigail, existem várias religiões e cada uma escorrega para um lado. Mas nós não escorregamos, a gente fica firme em cima da Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia diz, ótimo, né? Aquilo que a Bíblia não diz, oi, Shinji, que ó, tá bom dia. Aquilo que a Bíblia não diz, a gente não quer saber, tá bom? Então, vamos basear. Oi, irmã Salete, tudo bem? Beijo no irmão Renato. Nós vamos basear hoje os nossos comentários na Bíblia, tá bom? Quando eu for te dar a minha opinião a respeito do que eu penso, eu vou te avisar, ó, isso aqui é a minha opinião, eu acho que é dessa maneira, beleza? Tranquilo, gente? Vamos para frente. Eu acho que já dá para a gente começar, né? Já dá para a gente começar. A gente já está em 3.000 pessoas aí, já dá para a gente começar a nossa conversa. Eu quero iniciar a leitura da Bíblia. Vamos lá? Vamos fazer a leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no verso de número 1. A gente vai ler até o verso de número 13, tá? Até o verso de número 13. A Lohane que está fazendo aqui comigo hoje, né? 02, a Lohane é o 02, vocês já sabem. E ela vai colocar aqui os textos para você acompanhar junto comigo. Tá bom? Beleza? Então vai ter o texto aqui, você vai poder acompanhar aqui junto comigo. Diz assim, ó. E verso 1, tá? Capítulo 13 de Marcos, verso de número 1, diz assim, ó. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E
quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos fazer uma oração, fecha os seus olhinhos aí, e vamos orar junto comigo agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, querido Espírito Santo, que o Senhor possa trazer comunhão entre nós agora, como igreja, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Põe, Senhor, eu te peço, a Tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz e quebranta o nosso coração para que entendamos e compreendamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, quando a gente observa esse texto, a gente observa Jesus falando sobre coisas do passado, do presente e do futuro, ok? Então, quando a gente vai buscar a exegese do texto, o que é a exegese do texto? O significado, o que significa o texto? Qual é a mensagem que Jesus está passando para nós? Nós precisamos observá-lo, né? Observá-lo do início até o fim, ok? Então, Jesus está falando aqui sobre coisas que iriam acontecer ali para eles e sobre coisas que iriam acontecer para nós no final dos tempos. Então a gente precisa ter o entendimento de o que Jesus está falando, né? E a gente tem esse entendimento quando a gente estuda a história. Então é muito importante para quem quer aprender, estudar a Bíblia, se tornar um bom ensinador do Evangelho, né? Primeiro, aprender a historicidade do texto, ou seja, aprender sobre a história, tá? Aprender sobre a história. Nós precisamos conhecer a história. Por quê? Porque quando nós conhecemos a história, e aí a gente vai estudar também a arqueologia bíblica, que também é importante, né? Que vai dar para nós lugares, datas e fatos. Então a gente consegue começar a interpretar os textos um pouquinho melhor. A gente vai andar aqui verso a verso e eu vou explicando para você, e à medida que eu for explicando nós vamos... Imagina, pastor Sérgio, nós vamos aprendendo todo mundo junto aqui, parceiro. Então todo mundo junto. O verso 1 diz assim, ó, escuta aqui o que diz o verso 1. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. De quem é que os discípulos estão falando para Jesus? Estão falando do templo de Salomão. Amém? Estão falando do templo de Salomão. Então o templo de Salomão tinha pedras muito grandes que foram cortadas, né? Com cinzéis aí, burius, a Bíblia diz, né? Cinzéis que são instrumentos de aço para se cortar pedras, né?
E ele então olhava, os discípulos olhavam a grandiosidade do templo de Salomão. Entendeu? Então, a gente observa aqui de uma maneira muito simples, você consegue ver isso com os teus olhinhos simples aí, que o moço que está falando com Jesus, ele está deslumbrado com o lugar. Né? Ele está deslumbrado, ele diz, nossa, olha, você já foi no templo de Salomão, que o Edir Macedo construiu, você já viu na televisão? Eu nunca fui. Aqui em Curitiba tem uma igreja com essa suntuosidade deles também, que você olha aquela cúpula dourada, né? Você vê aquela grandiosidade e você se assusta com aquilo, dizendo, nossa, agora você imagina o templo de Salomão. Entendeu? Você imagina você observando o templo do Salomão. Segundo a arqueologia bíblica, estudos mais apurados de antigamente, eles fizeram uma estimativa e na estimativa eles dizem que Salomão gastou perto de 5 bilhões de dólares para construir o templo de Salomão. 5 bilhões de dólares. Você imagine o que era aquilo. Você imagina o que era aquele negócio chamado Templo de Salomão. Quanta riqueza, quanto ouro, né? A Bíblia diz que as colunas do templo, algumas colunas eram revestidas com bronze, né? Pedras valiosíssimas. Os instrumentos para serem utilizados no templo eram todos de ouro. Imagina que coisa, né? Aquilo devia encher os olhos das pessoas, né? Encher os olhos. Se a gente vai hoje no templo que o Edir Macedo construiu, eu não fui ainda, um dia quem sabe eu possa ir, né? Para matar minha curiosidade. Mas você imagina você ir num lugar desse, se enche os olhos. Então quando aquele moço que estava do lado de Jesus, né? Ele vê os seus olhos encher com a suntuosidade, com a riqueza do templo, com o tamanho do templo, né? Então ele fala para Jesus, observando isso, ele disse, mestre, olha que pedras, olha que edifício, né? Então a gente vê, né? A gente vê hoje aqui, muita gente que é assim. Não é? A gente vê hoje muita gente que é assim. Sabe por quê? Porque eles observam as coisas físicas. Quando ele faz uma avaliação, por exemplo, de uma igreja, ele avalia, ele fica deslumbrado com o tamanho da igreja, com as coisas que tem na igreja. Nossa, olha que bebedouro que tem aqui. Oi, Eliane, Deus abençoe. Nossa, olha que bebedouro lindo que tem aqui. Nossa, você viu esse banheiro com esse mármore, né? As pessoas se deslumbram com as coisas. Entendeu? Mas Jesus, no verso de número 2, ele diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, vês esses grandes edifícios? Olha o que o Senhor responde, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Derribada é derrubada, destruída, né? São sinônimos de derribar, é derrubar, destruir, né? Você entendeu? Então Jesus diz assim, toda essa riqueza que você está vendo aqui vai acabar. Toda essa riqueza que você está vendo aqui não vale absolutamente nada diante de Deus, porque isso aqui não é nada. Então, por que é que Jesus está dizendo que tudo aquilo seria destruído, que tudo aquilo se acabaria? Porque no ano 70, e eu quero lembrar você que aqui nós estamos no ano, entre o ano 31 e o ano 32, ok? Do calendário gregoriano, onde começa a marcar do zero do nascimento de Jesus. Então a gente imagina, né, que Jesus estava aqui entre 31 e meio a 32 anos de idade. Portanto, seu ministério estava perto dos 2 anos, teve 3, tá?
Então, que no ano 70, ou seja, 37 anos depois disso aqui, Jerusalém seria destruída, quando houve uma revolta, né? E o Império Romano destruiu Jerusalém, inclusive o templo. Ok? Então isso viria já a acontecer, e aqui é uma profecia de Jesus, uma palavra profética de Jesus, dizendo que esse templo seria destruído 37 anos depois. Veja como é importante a gente conhecer a história. Entendeu? Então, 37 anos depois, o versículo de número 2 já se cumpriu. Tá? Oi, Noêmia Henrich, Deus abençoe. Leide Maria, Lieci Rodrigues, Manuela dos Santos, Deus abençoe. Tá? Então, a gente vem para o verso 3 e diz assim, ó, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Veja que Jesus tinha o costume de conversar em particular com alguns apóstolos. Ele tinha esse costume de conversar em particular com alguns apóstolos. Nem sempre, tá? Jesus contava as coisas para todo mundo. Pastor, o que isso aqui quer dizer? Oi, Aline, seja bem-vindo. Quer dizer que você deve vigiar com quem você conta, com quem você fala as coisas da tua vida, do teu ministério, da tua relação com Deus. Nem todo mundo. Jesus não conversava com todo mundo, não, irmão. Ah, Jesus vai contar um manto, senta todo mundo aqui. Não era assim que funcionava. Entendeu? Jesus se reunia com alguns em particular e somente para alguns o Senhor então revelava os mistérios do céu. Não era para todos. Ok? Então, cuidado quando você for fazer o seguinte comentário, abre aspas, todo mundo é igual perante Deus. Não é. Todos nós temos a mesma importância. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos, para que todos possam ser salvos. Tá legal? Para que todos possam ser salvos. Então, eu e vocês, observamos Jesus conversando com algumas pessoas em particular. Ok? Jesus gosta de conversar em particular. Então, você pode também ter este particular com Deus, ok? Na tua casa, por exemplo, no teu quarto, quando você está orando, quando você está lá no sítio, debaixo da árvore, orando, conversando com Jesus, você pode ter esse particular com Deus. Não precisa ser necessariamente aqui no culto, na comunhão da tua igreja. Ok? Muito bem, vamos mais para frente então. Verso de número 4. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir. Veja que os apóstolos, eles também tinham a curiosidade do tempo, a mesma que você tem. Porque hoje, você muitas vezes pergunta para mim, para o pastor, quando é que vai acontecer isso? Cara, eu não sei. Eu não sei tudo. Você acha que porque eu sou pastor, eu converso com Deus, porque o Espírito Santo fala comigo, eu sei tudo? É isso que você acha? Não sei. A gente está em Marcos 13, estamos no verso 4. Eu não sei, nem sempre eu sei das coisas. Nem sempre Deus me fala as coisas. Algumas coisas, muito poucas, o Senhor às vezes me fala, mas são muito poucas. Eu também não sei. Eu também tenho que esperar, né? Então, quem sabe de tudo é só Jesus. Então, nem sempre eu vou ter para você as respostas que você deseja, porque eu também não sei. Tá? Então, eu queria que você entendesse isso. Que eu, por ser o seu pastor, ou por ser o pastor seu amigo, oi Vivi, tá aqui, né? Seu amigo está aqui lhe ensinando, dividindo o conhecimento com você, não quer dizer que eu sei tudo. Não sei também. Tá?
Então vamos mais para frente, verso 5. E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Olhai para que ninguém vos, o quê? Engane, irmão. Olhai para que ninguém vos engane. Irmão, tem muita gente enganando as pessoas aí. Tem muita gente enganando pessoas aí fora. Muito cuidado, para que ninguém engane você. Existem algumas instituições religiosas, que a gente não pode chamar de igreja, né? Algumas instituições religiosas, por exemplo, que dizem que o arrebatamento não existe. Existem algumas instituições religiosas dizendo que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Existem algumas instituições religiosas dizendo que se você não der o teu dízimo, você vai para o inferno, porque você é ladrão. Existem algumas instituições religiosas dizendo que você não pode participar da Santa Ceia porque você não é casado, você não pode participar da Santa Ceia porque você não é dizimista, você não pode participar da Santa Ceia porque você ainda não se batizou, você não pode... E tudo isso é mentira. Essas coisas não estão na Bíblia. Entendeu? Essas coisas não estão na Bíblia. Ok? Não estão. Então, qual é a minha função? Ensinar você o que está na Bíblia. Não é o que eu acho. O que eu acho não importa. Importa o que a Bíblia diz. Tá? Então, a gente continua no verso 6, diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você conheceu alguma pessoa que dizia ser Cristo no período da tua vida? Eu conheci pelo menos 3. Você conheceu alguma pessoa que dizia ser Cristo? Eu conheci, por exemplo, o Henri Cristo. Você conheceu ele? No meu tempo. Tá vivo, parece que está em Brasília aí, não sei bem aí. Um cara que anda correndo aí, né? Que diz que é Jesus. Existe um outro na Rússia que também diz que é Jesus. Existe um outro na América Central que diz também que é Jesus. Eles estão vivos, e tem milhões de seguidores. Esse aqui do Brasil não é tão famoso, mas o da Rússia e o da América Central tem milhões de seguidores. E eles dizem que são Jesus, que Jesus já voltou e são eles. Existe até uma história, o que eu vou te contar é uma história, não está na Bíblia, tá? História. Que um dos reis franceses, eu não me lembro qual deles, foi o Henrique VII, eu não me lembro, minha memória é ruim, eu não lembro. Certa feita no seu reinado começou a andar um homem para lá dizendo ser Cristo. Entendeu? Dizendo ser Cristo. E ele andava pervertendo a fé de todo mundo. Então o rei mandou chamar ele. Chamaram o cara. Entendeu? E chamaram, o rei mandou chamar o cara. E perguntou pro cara assim, você é Jesus de Nazaré? O cara disse, eu sou. Eu sou Jesus de Nazaré. Ah, mas você é filho de Deus? Não, sou filho de Deus. Chamou seus guardas e falou, ó, crucifica ele. Os caras o quê? Crucifica ele. Vamos crucificar ele. Se ele é Jesus, ele vai ressuscitar no terceiro dia e nós vamos ter certeza que é Cristo. Isso é uma história e é verdade isso que eu estou te contando. Está nos livros de história. E o cara morreu na cruz e não voltou até hoje. Entendeu? Então, Jesus, irmão, Jesus, hoje, ele está vivo e ele está lá no céu. E ele só vai voltar, Jesus só vai voltar segundo a palavra de Deus, ok? Mas ele vai voltar e ele não vai passar com os seus pés na terra, diz a Bíblia. Entendeu? Não vai passar por seus pés. A Bíblia diz que Jesus, quando ele voltar no arrebatamento, que é a volta de Jesus, a primeira, no arrebatamento, a Bíblia diz que ele vai vir com os seus pés sobre a nuvem.
Ele não vai andar aqui na terra. Os seus pés sobre a nuvem. Tá? E que ele vai atravessar o céu de um lado ao outro como se fosse uma trovoada. Ok? E que o anjo vai tocar a trombeta. Eu acho que é esse barulho. É o Teodoro que está aqui, tá? Vocês não liguem que ele deu uma latidinha aqui, mas é o Teodoro que está aqui comigo. Então leva lá. E quem tiver o Espírito Santo de Deus, quem tiver o Espírito Santo de Deus, vai ouvir a trombeta, vai ouvir a trombeta, ok? E vai morrer. Literalmente, você vai morrer. E quando você cair morto ali, a tua alma, o teu espírito vão subir e vão encontrar com Jesus nos altos céus. É isso que a Bíblia diz. Ok? É isso que a Bíblia diz. Então a Bíblia não diz que Jesus vai voltar e vai andar na terra. Isso é mentira. A Bíblia não fala isso. Ok? Não fala isso. A Bíblia não diz que Jesus vai voltar, andar na terra. A Ellen White, que é a progenitora da igreja adventista, inclusive tem muitos bonequinhos dela para vender em algumas igrejas adventistas aí, que pregam o sábado, o Velho Testamento e tal. Ela disse que Jesus voltou em 1860. Ela afirma isso. Está no livro dela, né? Isso está na regra de doutrina dessa instituição religiosa chamada adventista, né? E que Jesus está andando pela terra desde 1860, separando os bons dos maus. Isso é uma baita de uma mentira. Entendeu? Irmã Simone Mantovani, a Bíblia diz que muitos não verão a morte, serão transformados, mas serão transformados como? Esse é o arrebatamento. O transformar é o arrebatamento, porque a Bíblia diz que todos vão dormir, né? E dormindo, porque esse corpo aqui que eu tenho, que você tem, a Bíblia diz que ele não vai herdar o reino dos céus. Você entendeu? Não vai subir. O apóstolo Paulo diz que as coisas corruptíveis não vão herdar as incorruptíveis. Então nós vamos receber um novo corpo. Então esse período de transformação, né, do corpo físico para o corpo espiritual é isso que a Bíblia está falando. Então isso é o arrebatamento, mas nem todos vão ser arrebatados, né? Porque muitos, a grande maioria morreu antes e está dormindo, entendeu? Então como é que vai ser o nosso novo corpo, irmão? Tá? Como é que vai ser o nosso novo corpo? Seria mais ou menos como o corpo de Jesus ressuscitado, que ninguém reconheceu ele, porque era diferente. Atravessava a parede, comia peixe, comia pão, mas era um novo corpo revestido da glória de Deus. Então é só o espírito e a alma, ok? Que vai receber um novo corpo, né? Você lembra quando Jesus conversa com Maria depois de ter sido ressuscitado? O que ele fala? Ele diz assim: Maria, né? Maria reconhece, Rabi, como? Pela voz. Por quê? Porque o espírito, a alma de Jesus estava ali, mas o corpo era outro. Tá? Entendeu? Então, vamos lá, mais para frente. 7. E quando ouvirdes, olha, aqui está o tempo que nós estamos vivendo agora. Tá? Escute aqui, ó. Aqui está no 7, ele descreve o tempo que nós estamos vivendo agora. Então, quando nós nos posicionamos, tá? Quando nós nos posicionamos, ou posicionamos nós no tempo, a gente encontra isso aqui, ó. E quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Talvez Jesus esteja falando aqui da primeira guerra, da segunda guerra, é uma questão de interpretação de texto. Eu acredito que é a interpretação correta, tá?
quando Jesus fala, e ouvirei virdes de guerras e rumores de guerras. Nós ouvimos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, nós ouvimos a Guerra do Vietnã, a Guerra do Iraque, a Guerra do Irã, estamos vendo a Guerra da Rússia, né? A gente está ouvindo de guerras e rumores de guerras, nós estamos vivendo esse tempo. Entendeu? Então nós estamos vivendo esse tempo aqui, ó. Mas ainda não será o fim. Então você que acha, Jesus vai chegar hoje, ele pode voltar para você hoje, se você morrer. A paz, irmão Valdir José, Deus abençoe você. Então ele pode voltar hoje para você, se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje. Entendeu? Jesus voltou para você hoje. Então a gente está na boca da Terceira Guerra Mundial, estamos na boca, né? Que são guerras. E veja que quando ouvirdes de guerras, está no plural, né? Então teve a primeira, a segunda e bem provavelmente nós estamos na boca da terceira, tá? Estamos na boca da terceira, ok? Ele disse, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Então, não fique você aí, tem muita gente, né? Tem muita gente, sim, Rose. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, né? Que a terra vai devolver os seus mortos. E preste atenção nesse texto, porque ele trata sobre a cremação, que tem muita gente que diz, não pode cremar, a terra vai devolver os seus mortos, o fogo vai devolver os seus mortos e a água vai devolver os seus mortos, e todos se assentarão diante de Deus e serão julgados. Né? Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Por isso que a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, se você morreu em Cristo, se você morreu em Jesus, não existe condenação para você, existe galardão, é outra coisa. Tá? Mas essa é uma conversa um pouco mais apurada, que a gente precisa ter num outro tempo, que é muito longa. Tá? Então, a gente está vendo aqui que nós não nos devemos nos perturbar. Por quê? Porque vai haver guerra, vai haver rumor de guerra, o pau vai torar, o bicho vai pegar, muita gente vai morrer, mas Jesus está falando, fica de boa aí, porque quem tiver que morrer vai morrer, quem não tiver que morrer não vai morrer, e somebody love, é isso que a Bíblia diz. Certo? Então nós estamos vendo aqui agora estes sinais. Ele disse, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Tá? Ainda não será o fim. Ok? Então, isso, tá? Que eu vou falar aqui sobre os tempos. Eu estou falando sobre os tempos. Aí vem o 8. O 8 diz assim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Não é isso que a gente está vendo hoje? Nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Já está começando a haver terremotos em todos os lugares? Sim ou não? O que você acha? Já estamos vendo terremotos em todos os lugares? O que você acha? Já está acontecendo? Já estamos vendo isso? Isso já é algo comum no nosso meio? Tá? Presta atenção. Escute aí, Rosângela Beretta. Escute aí, presta atenção que você vai entender já. Tá? Então, e ele continua o verso 8. Isso será o princípio das o que está escrito aí no texto? Das dores. Olha o verso 8. Estas coisas são o princípio das dores. Amém? Você entendeu até aqui? Você está entendendo? Você está entendendo? Princípio das dores. É o princípio. Ok? Então, em que tempo nós estamos, pastor? No princípio das dores. Então, quando isso começar,
vai começar também uma série de fatores, de fatos que vão acontecer que continuam narrados aqui. Entendeu? Então, onde é que nós estamos na Bíblia? No princípio das dores. É aqui que nós estamos. Então, não começou Apocalipse nenhum ainda. Nenhum. Ok? Então, não está no Apocalipse. Então, tem um monte de idiota que vem... Desculpa eu falar idiota, que tem gente que fica brabo porque eu xingo, falo palavrão, mas eu sou assim mesmo, não. Tem um monte de idiota que eu fico injuriado com esse povo mentiroso, né? Que vem mentir para você dizendo, nós estamos no terceiro selo. Irmão, não se abriu selo nenhum. Não se abriu selo nenhum. Eu quero que você abra junto comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, e o verso 1 em diante. Abra junto comigo aí, Apocalipse, quem está com a Bíblia aí, capítulo 6, verso 1. Vamos lá, se você conseguir abrir aí. Vamos ver o que está escrito ali em Apocalipse 6 e 1. Vamos abrir junto comigo aqui. Apocalipse 6 e 1. Vamos lá. Seis e 1. Diz assim, ó. Vírgula. Tá? Vírgula. Esse vírgula, segundo a escatologia, é o arrebatamento. Em algumas traduções mais antigas, diz o verso 1, diz assim, e havendo um barulho, tá? Nas traduções mais antigas, e havendo um barulho, e havendo um vento, tá? Então esse vírgula, significa aqui a trombeta e o arrebatamento, tá? Então, é óbvio que você não vai visualizar isso no texto, né? Se você não entendeu o que significa esse vírgula. Por que a vírgula no texto? Porque tem um espaço de tempo, tá? Tem um espaço de tempo. Então, quando a gente olha aqui no capítulo 6, tá? Aqui no capítulo de número 6, entendeu? A gente vê o cordeiro aberto um dos selos, ele abriu o primeiro selo. Então, antes dele abrir o selo, há o arrebatamento, tá? Há o arrebatamento, ok? Então, vírgula, tem um tempo. Depois abre-se o selo. Então vamos voltar para o texto lá. Eu só queria mostrar isso para você. Veja como o livro do Apocalipse é complicado, né? Tem gente que acha que ler o livro de Apocalipse é igual ler o Evangelho de João, de Mateus, de tudo aí, né? Que é a mesma coisa, mas não é, irmão. Apocalipse significa revelação. E se o Espírito Santo não mostrar, não abrir os seus olhos para você ver, você não vai entender nunca. Porque você vai passar pelos textos e você não vê o que está escrito. Entendeu? Então, a interpretação do texto, a exegese do texto no livro de Apocalipse é uma coisa muito complicada. Tem muita gente ensinando aí que não sabe nem o que está falando. Entendeu? Eu sei, Liz. A NVI e outras Bíblias não tem nem o já não tem mais. Porque na tradução, como os caras não compreendem, eles já nem tem mais. Tem algumas Bíblias que nem tem o vírgula. Porque isso aqui só tem na tradução original. Entendeu? Só tem na tradução original. Tá? Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Eu não vou sair do texto, que se eu começar a falar sobre o que é o selo, o que é o cavalo, daí ninguém vai entender nada. Eu não vou falar sobre o livro do Apocalipse. Tá? Beleza? Então não vou, Petrúcia, não vamos falar sobre isso. Hoje não é o texto, não é Apocalipse, o texto é Marcos. Um outro dia aí, mais para frente, a gente fala sobre isso. Tá? Então, eu sempre falo aqui para vocês, tem gente que briga comigo, né? Porque eu falo essas coisas, mas é verdade.
que você não deve perder o teu tempo lendo o livro de Apocalipse. Não deve perder. O livro de Apocalipse é para quem tem bastante conhecimento, não é para quem tem pouco. Para o teu pastor, que já leu a Bíblia 22 vezes, escuta o que eu estou falando. Eu tenho dificuldade de interpretação do texto. Eu tenho dificuldade de interpretar o texto. 22 vezes eu já li a Bíblia inteira. O livro do Apocalipse eu devo ter lido umas 100 vezes. 100. Por baixo. Eu acho que foi mais. Eu tenho dificuldade. Tem coisa que eu não sei o que é. Tem coisa que eu não entendo, irmão. Você está entendendo? Daí você vai, para você entender, você vai ler o livro de um outro cara. E se o outro cara não entendeu também? Você entendeu? Então, o que eu costumo recomendar para as minhas ovelhas? Escute aqui o que eu recomendo para as minhas ovelhas. Leia os evangelhos, irmão. As cartas de Paulo. Que se você aprender isso aqui, você não precisa se preocupar com o Apocalipse. Não precisa se preocupar com o Apocalipse. Você não vai ver ele. O Apocalipse só vai acontecer depois do arrebatamento. Então, não precisa saber. Não se preocupe com isso, irmão. Entendeu? Tânia. Tem gente que lê o livro do Apocalipse e fica sem dormir. Porque eu não recomendo que você leia. Não recomendo que você leia. Entendeu? Que você venha aqui, estude a Bíblia. Você pode até ler o Velho Testamento, né, que é legal, tem um monte de história legal. Você vem aqui, você vê. Agora, o livro de Apocalipse não é para você. O livro de Apocalipse é para quem não vai ser arrebatado. Quem não vai ser arrebatado vai permanecer na terra e vai ver aí os 7 anos que o livro de Apocalipse se refere. Ok? Não vai. Se você for arrebatado, você não vai. Então, é isso mesmo, João Guimarães. Tecnicamente é para quem vai ficar na terra, não é para você. Então você não tem que ficar se preocupando. Eu queria tanto aprender. Por quê, irmão? Você quer aprender? Aprenda João. Aprenda Mateus, aprenda Lucas, aprenda Marcos. Se você aprender a Bíblia em João, Mateus, Marcos e Lucas, você não precisa se preocupar com o livro de Apocalipse. Entendeu? É simples assim, tá? Então, não perca teu tempo com essas coisas aí. Fica aqui, que aqui você vai ser mais legal, vai dar mais certo, tá? Então, vem aqui comigo a 7. E quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. 8. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Então, nós já estamos vendo os terremotos e nós já estamos vendo as fomes, já estão começando, mas elas vão se intensificar. Entendeu? Elas vão se intensificar. As fomes, os terremotos, nós vamos começar a ver terremotos em lugar onde nunca houve, são grandes sinais de Deus. Tá legal? São grandes sinais de Deus. Tá? Beleza? Então vamos continuar lendo aqui. A gente vai pro 9, diz assim, ó. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios. E aqui Jesus já está falando no tempo deles. Tá? Aqui Jesus já está falando no tempo deles. Veja que já mudou o tempo aqui. Ok? Aqui já mudou o tempo. Tá bom? Já mudou o tempo. Então no 9 ele diz assim, ó, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então quem é que vai ser entregado, açoitado e levado diante dos reis? Os apóstolos. Tá? Os apóstolos, gente. A Bíblia está falando deles. Ok? Então aqui já volta para o tempo de Jesus o texto. Eu falei para você que ele intercala futuro, presente, passado, tá? Então a gente tem que ir prestando atenção. Ele disse, mas olhai por vós mesmos. Ele está dizendo, para de se preocupar com o futuro e presta atenção na sua vida. Tá cheio de gente aqui lendo o livro de Apocalipse, achando que lá no livro de Apocalipse e pode ir para o inferno, morrer amanhã e ir para o inferno. Entendeu? Pode morrer amanhã e ir para o inferno.
tá? Então a gente precisa ficar ligeiro aí, todo mundo, né? Ficar ligeiro aí para ver como é que as coisas vão acontecer, tá? Então cuidado com o dia de hoje. Fica se preocupando muito com o dia de amanhã, não vive hoje, você pode morrer hoje e ir para o inferno, se você não se converter. Tá? Beleza? Então vamos continuar. Verso 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Qual é o sinal da volta de Jesus e do arrebatamento? O maior sinal: o evangelho sendo pregado a todas as nações. Então, não fique você aí viajando na maionese achando, mas o evangelho não está sendo pregado na China. Você sabia que a China é o maior país cristão do mundo? Você sabia que a China já é o maior país cristão do mundo? Que a estimativa é que tenham perto de 300 milhões de cristãos na China? Você sabia disso? Há uma estimativa. Talvez você não saiba, estou te contando. Existe uma instituição americana de evangelhos, né? Uma instituição americana, não me lembro o nome dela agora, peço que você me perdoe, que faz uma estimativa que na China tenha perto de 300 cristãos. Entendeu? Perto de 300. A gente está em Marcos 13, agora nós estamos no verso de número 10. Tá? Marcos 13, verso de número 10, agora a gente está lendo aqui, tá bom? Então a gente precisa prestar atenção nisso aí, tá? O evangelho vai ser pregado em toda a terra. Falta a Coreia do Norte. Falta a Coreia do Norte. Tá? Você não consegue entrar na página para excluir uma pessoa do Facebook? Nesse aqui, eu não sei se é a página da igreja, que tem uma aqui, acho que você entrou errado, que está só com 200 pessoas, você entrou na minha página, mas é nesse aqui, ó. Quem que é a pessoa? É um moço, Alexandre, não sei o que está fazendo kkk. Se você baixar o comentário, você já vai ver. Tá? Então ele diz assim, ó. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ele aqui também está falando para os caras. Tá? Ele está falando aqui para os caras. Tá bom? Os discípulos. Então, esse texto aqui também não é para você. Tá? Também não é para você o verso de número 11. Aí o verso de número 12 diz assim, ó. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão filhos contra pais, e os farão morrer. E serão aborrecidos. Aqui em algumas traduções... Aí, fala para você, serão odiados. Talvez na tua tradução não esteja aborrecido, esteja odiado, tá? Serão odiados por todos, por amor do meu nome. Ponto e vírgula. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a pergunta que não quer calar é: existe alguém já salvo? Você acha que o calvinismo é verdadeiro quando ele diz que uma vez salvo, salvo para sempre? O que você acha? Igrejas calvinistas, presbiterianas, algumas batistas, wesleylianas, que existe alguém aí que já está salvo e que não vai perder mais a sua salvação? Você acha isso? Você acha isso? Se você acha, irmão, você está errado. Jesus está dizendo aqui, ó, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então não tem ninguém salvo. Eu não estou salvo, irmão. Eu posso tropeçar ali, pecar amanhã e ir para o inferno.
Entendeu? Não, irmão. Então a tua salvação, você conquista ela diariamente. Você tem que se converter todo dia. Entendeu? Todo dia você tem que se converter. Ah, pastor, mas Deus não vai deixar eu me perder. Então você não tem livre-arbítrio? Você não tem livre-arbítrio? Você não pode escolher em se prostituir ou não? Você não pode escolher entre dormir com uma mulher ou com um homem ou não? Você não tem essa escolha? Você tem essa escolha. Você acha que Deus vai dizer, não, não faça? Não. Você tem a escolha, irmão. Entendeu? Então, nós precisamos lutar contra a nossa carne todo dia, eu e você. Nós precisamos lutar pela nossa salvação todos os dias, eu e você. Todo mundo. Melhorando, né? Sendo transformados num processo todos os dias. Não é fácil? Não. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita. Oi, Lucimara Fernandes, Deus abençoe. Ilha de Valadares, ó, que legal, Deus abençoe você. Entendeu? Então a gente precisa, eu e você, buscar a nossa salvação todo dia, irmão. Todo dia nós precisamos buscar. Todo dia nós precisamos andar na presença de Deus. Todo dia a gente precisa se arrepender do nosso pecado. Todo dia, irmão. Então nós temos que buscar. Entendeu? Irmã Eliette, o que esses caras dizem aí não é, a gente não tem interesse em saber dessas coisas. Não fica falando de outras pessoas aí que para nós não interessa. Tá bom, Aline? A Aline tá falando que a Wesleyana não é calvinista. Tá bom, obrigado. Desculpa aí, o pastor citou errado a Wesleyana, tá? Desculpa aí, tá bom? Tô retificando aí. Entendeu? Nilda, veja, você abre mão do teu livre-arbítrio, mas até onde? Até quando? Né? Até onde você abriu mão do teu livre-arbítrio? Sacou? Então, a gente precisa, eu e você, porque a nossa salvação ela é conquistada todos os dias. A Bíblia diz que a nossa coroa, está lá no livro de Apocalipse, eu acho que é no capítulo 20 ou 21, não me lembro, que Jesus tem a nossa coroa nas suas mãos lá no céu. Lá no céu. E que quando nós estivermos chegando, a gente vai receber a nossa coroa. Ninguém tem ainda. Então a gente deve guardar para que ela não seja roubada. Entendeu? Guardar para que ela não seja roubada. Tá legal? Então todos os dias nós temos que orar e vigiar. Nós temos que santificar. A Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. E santifique-se todos os dias. É isso que a Bíblia diz. Amém? Santifique-se todos os dias. Se você caiu, levante, a Bíblia diz. E se você não caiu, cuide para que não caia. Não é assim que a Bíblia fala? Graças a Deus, irmã Simone, que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Você está entendendo? Então nós, eu e você, nós temos que buscar entender que predestinação na Bíblia não existe. Algumas pessoas foram predestinadas para Deus para algumas coisas. Ninguém foi predestinado para ser salvo. Entendeu? Ninguém foi predestinado. Né? Quem é predestinado para ser salvo? Você já imaginou se a predestinação pregada pelo calvinismo fosse verdade? Já pensou Jesus pregando o evangelho e chega alguém falar para Jesus, o João, chega, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele fala, não tenho porque você não foi predestinado para ser salvo. Então esse negócio de predestinação é uma falácia, é uma mentira do diabo, irmão. E muita gente vai para o inferno por causa disso. Amém? Muita gente vai para o inferno porque está pregando isso. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. Isso é anátema, isso é maldito quem ensina isso. Ok? E vai queimar no fogo do inferno. A Bíblia diz que quem acrescenta ou retira um tio, uma vírgula da Bíblia, vai para o inferno.
Então, nós temos livre-arbítrio. Olha o jovem rico, veio diante de Cristo e disse, Senhor, o que eu faço para ir morar no céu que você está pregando? Ele falou, cumpre os mandamentos. Mas isso eu já faço. Então, sabe o que você faz? Você vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem comigo. A Bíblia diz que ele abaixou essa cabeça e foi embora. Será que Jesus é um imbecil e não sabia que ele não era um predestinado a ser salvo? Jesus era um burro? É isso que as pessoas falam? Como é que Jesus convida o cara para vir morar no reino do céu e o cara não quer? Como que ele não quer se a graça é obrigatória? Entendeu? Tomado à força é porque você tem que se esforçar. Por que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força? Porque você tem que se esforçar para entrar lá. A Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino de Deus. Agora, se você foi convidado, você tem que se esforçar por quê? Se você foi convidado, você é predestinado, por que você precisa se esforçar? Né? Concorda comigo? Você foi predestinado, né? A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, mas nem todos o quiseram, né? Então, se Jesus disse, quem crer, veja, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então Jesus é um baita de um sacana, irmão, porque você já está predestinado. Como é que ele está falando que se você crer você vai ser salvo, se você não foi predestinado? E se você é um predestinado, quem contou isso para você, que você é um predestinado? Se você é predestinado, quem é que disse que você é predestinado? Se você está salvo, quem disse para você que você está salvo? Veja como chega a ser até ridículo isso. Chega a ser até ridículo a pessoa falar em predestinação. Ok? A predestinação existe na Bíblia? Sim, mas não para a salvação. É diferente. Isso é texto tirado, pensado sem o contexto, que gera um pretexto para criar uma heresia. Entendeu? Então vamos caminhando dentro da Bíblia, certo, irmão? Vamos caminhando dentro da Bíblia, tá? Porque a predestinação não existe, né? E o pessoal da presbiteriana vai ter muito problema com isso, porque além de achar que é predestinado, ainda não se batizou da maneira adequada, né? O batismo deles não é o bíblico, então o pessoal vai ter bastante problema aí. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe poderosamente para que andemos na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Deus, na autoridade e no poder do Teu nome, que o Senhor possa nos ensinar todos os dias para que sejamos ensinados Teus, para que andemos na Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Deus, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa a nossa família. Meu Deus, nos abençoa de uma maneira extraordinária e poderosa para que andemos na Tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe vocês aí poderosamente e até a tarde, 2 horas, né? Nós temos aí desdobramentos e à noite, hoje 19h30, nós temos culto em Curitiba no Hotel Bristol, Portal do Iguaçu. Às 19h30 vou estar esperando todo mundo lá. Falou, galera, beijo para vocês, Deus abençoe.